Bem, recentemente eu tenho andado na internet em busca de bons jogos de terror, e talvez por um mero ato de sorte, eu me deparei na Steam com um jogo chamado Unsorted VHS. E dando uma pesquisada melhor sobre esse jogo, eu descobri que ele é do mesmo criador do jogo Buckshot Roulette, que se tornou extremamente popular nos últimos tempos. E bem, o jogo Unsorted VHS é um jogo que foi muito além das minhas expectativas. E não digo isso só por conta da gameplay, mas bem por conta de uma história totalmente complexa e envolvente que esse jogo carrega. E eu lhe garanto que vale a pena um pouco da sua atenção. Mas enfim, chega de enrolação e vamos pra história. Você acorda pendurado no teto. Uma caixa repleta de fitas VHS estão na sua frente. Você pega uma fita e ela treme suavemente na sua mão. O rótulo te lembra de uma memória distante. De repente, você ouve uma voz estranha dizendo: toque as fitas e relembre como você chegou até aqui. Tudo está conectado. Você não se lembra? No começo da narrativa, nosso personagem acorda em uma sala meio escura. Ao seu redor não possui praticamente nada, e na sua frente possui uma televisão de tubo, daquelas bem antigas, e na mesa possui uma caixa com 5 fitas VHS. E sem muitas opções do que fazer dentro daquela sala, nosso personagem pega a primeira fita daquela caixa e coloca ela para assistir. Ao abrir a fita, você se encontra dentro de um corredor de um colégio, muito provavelmente o mesmo colégio que está no rótulo da fita. E até que nada de estranho acontece por ali, a não ser pelo sino do colégio que não para de tocar, sem nenhum motivo, e sem constar que mesmo tendo algumas luzes acesas no corredor, a parte da frente sempre se mantém escura. E seguindo reto naquele corredor, em um certo momento encontramos um armário com a porta aberta. E dentro dele tinha um bilhete, e ao olhar o bilhete, ele dizia o seguinte: Você quer brincar nas cabanas de novo? É muito da hora. Eu acabei de notar que você não surge nas cabanas que já estão abertas. Isso vai mudar o pega-pega pra sempre. Tá, isso não faz o mínimo sentido, mas vamos deixar isso de lado por enquanto. Terminando a fita e voltando para nossa sala, nosso personagem pega a segunda fita, coloca ela no tocador e decide ver o que tem dentro dela. Na segunda fita, nós nos encontramos no meio de uma floresta, e logo na nossa frente possui uma casa com uma torre de sinal no centro, e tudo indica que por conta daquela torre, aquele lugar seja de fato uma espécie de observador, assim como está escrito no rótulo da fita. E olhando ao redor, nós encontramos algumas árvores sem folhas e completamente secas, e olhando em volta daquela casa, a gente encontra também uma mini porta que aparentemente deve dar para algum porão, mas ele está trancado, não tem nenhuma chave, não tem nada que a gente possa fazer. E não tendo mais nada a se fazer por ali, nosso personagem apenas retira a fita do tocador. E com isso, nosso personagem pega a terceira fita e coloca ela para assistir. Anomalia da cabana. Resumo do investidor. Número 1. A natureza da anomalia. Teletransporte. Viaje entre 2 lugares sem passar pelo espaço intermediário. Número 2. A localização sem marca. O ramo da anomalia da cabana. Uma dessas 6 cabanas aparentemente desapareceu. Não sabemos como entrar nela, já que nenhuma das cabanas dá acesso a ela. Número 3. O símbolo. Há um símbolo traçado no centro das cabanas. O material é de fato de outro mundo. Uma parte do símbolo parece estar apontando para o local não marcado. E com isso, temos o resumo do investidor. Acho que ficou confuso para todo mundo, então vou tentar explicar um pouquinho o que aconteceu. Ao que tudo indica, existe alguma organização que tem estudado essa tal de anomalia da cabana. E de acordo com a fita que acabamos de ver, essa anomalia se trata de algumas casas que estão interligadas de alguma forma. E entrando em uma delas, você acaba saindo em outra cabana completamente diferente da qual você entrou primeiro. E sim, isso não faz o mínimo sentido. Mas se você prestou atenção, você deve ter notado que na primeira fita, naquele bilhete que dizia sobre crianças que brincavam de pega-pega nas cabanas, e que alguma delas descobriu que não dá para surgir em cabanas que estão abertas. Mas por enquanto, apenas guardem essa informação. Mas enfim, após encerrar aquela fita, nós voltamos para a mesma sala de antes e nosso personagem pega a quarta fita e coloca ela para assistir.
Nessa fita, a gente se depara com um local semelhante como o da segunda fita. Tudo ao nosso redor é meio vazio e as árvores têm aquele aspecto seco e estão todas sem folhas. Com isso, na nossa frente, nós encontramos uma espécie de casa com uma logo escrito Sceptre Foundation. E entrando naquela casa, aquele lugar aparenta ser uma espécie de escritório, onde possui algumas estantes e um computador. E olhando à nossa esquerda, a gente encontra um homem que muito provavelmente foi de arrasta para cima. E logo ao lado nós encontramos uma foto que mostra a casa da segunda fita, marcando na tela um lugar atrás da árvore, mostrando que possuía algo a mais naquela fita. Já na tela do monitor, mostrava apenas um texto pedindo para inserir um disco. E olhando por aquele escritório, encontramos uma gaveta e encontramos o tal disco. Mas após isso... Tá, mas ignorando aquela estranheza e olhando novamente pelas gavetas, encontramos um papel onde mostra registros de algumas anomalias, e também estava manchado com sangue. E aquelas anomalias anotadas no papel confirmam que de fato existe uma organização que estuda anomalias, e que muito provavelmente nosso personagem está estudando sobre a anomalia da cabana, como foi mostrado na fita anterior. Mas enfim, colocando aquele disco no computador, ele entra em uma tela onde pede uma senha, e mesmo que a gente procure por todos os cantos, a gente não encontra nenhum número e nem algum sinal de que tem alguma senha por ali. E sem muito do que a gente possa fazer, nosso personagem apenas desliga a fita. Mas enfim, depois de olhar todas essas fitas, chegamos enfim na última fita, que está toda suja e coberta de sangue. Ao abrir aquela fita, nós nos encontramos em um local totalmente escuro e com um céu estrelado. E seguindo reto, a gente encontra uma luz vermelha, até que... Se vocês bem se lembram, encontramos uma imagem onde revelava algo na casa da fita número 2. Então, vamos dar uma olhada e ver o que tem naquele lugar. Chegando lá, nós encontramos uma chave em cima de uma pedra e podemos enfim entrar naquele porão que estava trancado anteriormente. E chegando no porão, a gente insere a chave e ele abre normalmente. E ao entrar no porão, você se depara com um corredor imenso com uma luz vermelha, até que... Aquela coisa estranha que acabou de passar bem na sua frente deixa um rastro pelo seu caminho. E seguindo por aquele caminho, você acaba se deparando com uma espécie de computador. E nele tinha uma mensagem escrita que dizia... Jorge, eu tô mandando isso diretamente do observador, na esperança de que não me encontrem aqui. Coloque a anomalia da cabana em total fechamento. Se eu fosse você, desligaria o sinal de pulso. O código de acesso de alto nível de segurança é 4142. Eu sei que tudo isso é bem confuso, mas por favor... confie em mim, eu vou dar um jeito de chegar até você. E bem, ao que tudo indica, o código deixado naquela mensagem dentro da fita se refere ao código que não conseguimos acessar anteriormente na quarta fita. E muito provavelmente, esse tal de sinal de pulso seja aquilo que vemos na quinta e última fita. E agora a pessoa que nos deixou a mensagem pede para que a gente desligue esse tal sinal. Ou seja, se conseguirmos desligar, teríamos algo de novo na quinta fita. Mas enfim, sem muita enrolação, nosso personagem coloca a quarta fita para rodar e novamente nós voltamos para aquela sala, pegamos o disco e colocamos ele no computador. E ao inserir o código 4142, conseguimos desligar aquilo que nos impediu de avançar na quinta fita. Pegando a quinta fita e colocando ela para assistir, nós nos encontramos novamente naquele mesmo lugar. E ao que tudo indica, o código que usamos anteriormente realmente funcionou. E não vemos aquela luz vermelha nos derrubando igual anteriormente. Com isso, a gente entra em um prédio com a mesma logo e nome da empresa Sceptre Foundation. E logo ao lado temos um cartaz anunciando um dia do trabalho, para que crianças fossem até ali e se divertissem. Mas enfim, seguindo por aquele lugar, em um momento você sobe algumas escadas e encontra uma porta. Porém, a porta segue trancada e a gente não consegue entrar. Mas olhando para trás, nós vemos uma porta aberta. E por mais estranho que aquilo seja, logo ao lado nós vemos um armário aberto com uma chave. E podemos abrir aquela porta na parte de cima. E entrando naquela porta, a gente se depara com uma sala de controle. E logo mais atrás tem um quadro com alguns estudos referentes às cabanas. E logo mais à frente nós encontramos um bilhete que dizia... A maioria dos investidores simplesmente não estão interessados na localização não marcada. E sendo bem sincero, ela nem deve existir. Nossa melhor opção até agora é tentar mover uma das cabanas. Pode ser uma maneira revolucionária de transporte. Vou juntar uma equipe na terça. E logo mais à frente nós encontramos uma espécie de painel. E esse painel tinha alguns controles e tinha uma alavanca que indicava que ligava a energia do local à frente.
Finalmente, nós nos deparamos com as tão famosas cabanas. E assim como foi dito várias vezes durante a narrativa, existem 5 cabanas visíveis, mas a sexta cabana praticamente não existe, apenas tem a sua marcação por ali. E testando as cabanas, elas funcionam exatamente como é dito nas fitas. Se entramos pela cabana número 1, saímos na cabana número 2. E mesmo testando as outras cabanas, sempre temos o mesmo resultado. Acabamos saindo em uma cabana completamente diferente daquela que entramos. Mas não sei se vocês se lembram, mas no bilhete que encontramos dentro daquela escola, menciona que não podemos aparecer em cabanas com a porta aberta. Ou seja, se a porta de uma cabana estiver aberta, não temos como surgir do lado de fora dela. Então, o que vai acontecer se a gente abrir a porta de todas as cabanas e entrar por alguma delas? Bem, vamos testar. Após abrir todas as portas das cabanas e entrar em uma delas, nós esperamos um pouco. E ao sair daquela cabana, a gente dá de cara com um mundo totalmente paralelo ao nosso. Um local completamente bizarro e nada condizente com a nossa realidade. E não sei se foi só eu que estranhei isso, mas os buracos na parede parecem formar alguns rostos, o que torna aquele lugar completamente mais bizarro. E ao olhar para trás, a sexta cabana simplesmente desaparece. E tinha um tronco com algumas coisas em cima dela. E ao olhar o que era... Simplesmente a gente se encontra em uma sala totalmente vermelha, e ao seguir reto naquele caminho, você começa a ver alguma coisa na sua frente, mas em um certo momento... Você surge em mais um lugar, e dessa vez é um prédio isolado, e tá tudo escuro ao seu redor. E entrando naquele prédio, tudo aparenta ser bem familiar, e olhando ao redor, tudo está completamente manchado com sangue. Até que entrando em um dos quartos, você finalmente dá de cara com a realidade mais conturbada que esse jogo esconde. O conteúdo que possui nas fitas são bem familiares. Elas te lembram um lugar similar a esse. Mas como você pensa que vai retornar? Você assiste elas de novo e de novo. As fitas vão continuamente se desgastando, até elas quebrarem. Tudo que resta agora são memórias distantes. Tá, eu sei que isso foi tudo muito confuso, eu sei que você deve estar tão perdido quanto eu, mas vem comigo e vamos tentar entender o que aconteceu aqui. Ao que tudo indica, nosso personagem, cujo nós não sabemos a identidade e nem nada sobre ele, era um dos funcionários da Scepter Foundation, e que muito provavelmente foi ele quem também gravou todas as fitas que assistimos durante a narrativa, já que conforme o próprio jogo diz, as fitas são memórias distantes, então muito provavelmente essas fitas são representações daquilo que ele mesmo viveu. E com base na minha teoria, nosso personagem foi a pessoa que conseguiu acessar a sexta cabana. E a partir do momento que ele conseguiu entrar naquela cabana, algo de muito bizarro aconteceu que manteve ele dentro de um loop. E a maior prova disso pra mim é quando nós damos de encontro com aquele prédio muito semelhante àquele que estávamos dentro, assistindo as fitas. E encontramos um homem pendurado no teto, e na sua frente havia um monitor e uma caixa ao lado, semelhante à nossa tela inicial do jogo. E no início da narrativa, o jogo fala que nós acordamos pendurados no teto, e depois nos encontramos sentados na sala onde o jogo se inicia. Então sim, é muito provável que tudo aquilo que vemos durante o jogo não se passa de um loop vivenciado por nosso personagem. Mas agora as perguntas que não querem calar. O que são as cabanas? Quem era aquela sombra? E por que todos os lugares que a gente vai está completamente abandonado? E por mais triste que isso possa parecer, eu não tenho resposta para nenhuma dessas perguntas. A única coisa que temos certeza é que sim, haviam pessoas estudando as cabanas a fim de usar elas como meio comercial. Talvez para usar sua anomalia de teletransporte como meio de transporte entre os países. Ou até mesmo pode ter sido um estudo a fim de encontrar a sexta cabana e se comunicar de alguma forma com seres fora da nossa realidade ou existência.
Mas enfim, eu acho que esse foi o vídeo, e assim como todos os vídeos que eu conto minhas ideias sobre algum jogo, quero deixar bem claro que tudo que eu falei nesse vídeo não se passa de mera teoria. E caso você não concorde com alguma coisa que eu disse, fique à vontade para compartilhar a sua teoria aí nos comentários. Mas enfim, eu acho que é isso. Muito obrigado de verdade por me ver até aqui, e é isso. Um abraço e tchau.